Olá, meu nome é Renato Duarte, bem-vindo ao nosso sexto encontro, Pequenos Grupos nos Lares e sua importância para a igreja local. Nesse encontro falaremos sobre a vida e as tarefas do líder, uma vez que o líder é uma peça tão importante na estrutura dos pequenos grupos. Além de ser o líder, ele é o discipulador, ele atua como alguém que auxilia no amadurecimento de outros cristãos, a fim de que, uma vez amadurecidos, multipliquem-se em outros pequenos grupos e ajudem nessa missão de fazer discípulos de todas as nações. O que é um líder de um grupo pequeno? Líderes são servos que comunicam a verdade de Deus e lideram seus grupos através da oração, serviço e crescimento espiritual. Essa é a grande diferença da liderança genuinamente cristã. Ela não vê a autoridade como um fim em si mesmo. Os líderes entendem que seus principais papéis é lavar os pés de seus liderados. Eles entendem que aquele que serve recebe muito mais que aquele que é servido. Ele entende que mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. O líder ele serve de modelo de vida cristã para outros. Ele olha o princípio de Paulo e incorpora esse princípio de maneira muito marcante em sua vida. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O líder compreende que ele é um espelho, as pessoas observam o tempo todo. É provável que as virtudes do líder serão, além de comunicadas, incorporadas pela vida de todo pequeno grupo, inclusive seus defeitos. É por isso que o líder é alguém em contínuo processo de amadurecimento e crescimento cristão na presença de Jesus. Quais são as qualificações de um líder? Em primeiro lugar, é um cristão, precisa ser convertido. É alguém que ama Jesus Cristo, o segue como seu Senhor, Salvador e Rei. O líder é alguém com caráter, cuida de seu coração. Leva na mais alta conta Provérbios 4, versículo 23, que diz: de tudo que se tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O líder trabalha de maneira muito clara em sua vida, lutando contra a mentira, o engano, desejos sujos, o desejo da imoralidade. Ele luta para moldar seu caráter à semelhança de Jesus Cristo. Tem um senso de chamado muito apurado. Entende que a ordem de Jesus deve ser incorporada como missão para a sua vida, indo fazer discípulos de todas as nações. É alguém que vive para cumprir essa missão dada por Jesus, que é cuidar do povo de Deus e fazer discípulos. O líder tem competências, é aberto ao amadurecimento, entende que não está pronto, seu caráter final só será plenamente desenvolvido quando for glorificado a presença de Jesus, mas aqui nesta vida é alguém em aperfeiçoamento. É um pecador salvo pela graça, em contínuo processo de santificação. É aberto para aprender todos os dias e amadurecer na presença de Deus. O líder tem compromisso, faz o que precisa ser feito. Tem assiduidade, tem pontualidade, vê as necessidades, não lamoria, não chora, não deixa para outro, não culpa seu contexto, mas se coloca na brecha, em obediência a seu Senhor, Salvador e Rei. Faz o que precisa ser feito por amar a seu Senhor. E o líder desenvolve capacidades, a habilidade para servir e cuidar. Está continuamente aberto a ser trabalhado por Deus para servir pessoas. É um cristão, seguidor de Jesus, tem caráter, procura cuidar de seu coração, tem convicção de chamado, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, cuida do povo de Deus, tem competência, está aberto para amadurecer e aprender novas ferramentas, tem compromisso, faz o que precisa ser feito. E o líder desenvolve a sua capacidade, a habilidade para servir e cuidar de outros. As tarefas de um líder podem ser resumidas em orar pelos e com os integrantes do pequeno grupo. Essa talvez seja a principal tarefa do líder, orar por todos os integrantes do seu pequeno grupo, colocar suas necessidades diante de Deus, celebrar as vitórias de cada integrante na presença de Deus, tendo Deus como a fonte de todo bem, o Pai das luzes de quem vem todo cuidado, graça e misericórdia. O líder ora com os integrantes do pequeno grupo,
quando estão enfermos, quando experimentam o sucesso, quando um filho é aprovado no vestibular. O líder de um pequeno grupo vai até a casa, celebra, está na festa, é chamado normalmente para trazer uma reflexão bíblica, para orar no aniversário de algum integrante do grupo pequeno. Ele participa da vida dos pequenos grupos. O líder liga quando algum integrante do grupo falta. Quando alguém está desanimado, desmotivado, passando por momentos difíceis, ele é um encorajador. O líder liga para os convidados, procura interagir com os convidados, estabelecendo vínculo de relacionamento, se prepara para o encontro em oração, em planejamento, em estudo. Veremos um pouco mais logo adiante como o líder se prepara para o encontro. O líder ele visita, ele investe em relacionamentos, visita individualmente, abre sua casa, vai tomar café com integrantes de pequeno grupo, vai jantar, almoça junto fins de semana, ele investe nos relacionamentos. O líder é alguém que promove pontos de relacionamento. Como ele promove pontos de relacionamento? Chegou um integrante, um convidado num pequeno grupo, ele vai, se apresenta, procura conhecer os hobbies, as características de personalidade, e ao identificar pontos em comum, ele explora esses pontos em comum. Se o convidado é alguém que gosta de futebol, de pedalar, de academia, de pescar, se é alguém com hobby em cozinha, em culinária, o líder ele vai pegar pontos que têm afinidade com sua vida e vai explorar isso para aprofundar o relacionamento com esses convidados e com os outros integrantes do pequeno grupo. O líder promove eventos pontes. O que são os eventos pontes? Ele entende que o pequeno grupo não pode ficar restrito somente àquele dia na semana e aquela 1h30, 2 horas. Então ele marca uma tarde para assistir um filme, para fazer um piquenique, para ir para uma chácara, e naquela chácara o pequeno grupo combina de fazer pamonha, e ali os homens se relacionam em determinadas atividades, as crianças brincam juntas, as mulheres com outras atividades, e aí passam 5, 6 horas juntos. Os relacionamentos se aprofundam, marcam a viagem de fim de semana. Isso são eventos pontes. Eventos destinados ao aprofundamento dos relacionamentos, fora do ambiente restrito ao dia e horário do encontro. O líder participa dos encontros de supervisão e reciclagem. Como ele compreende que não é alguém pronto, que está em contínuo processo de amadurecimento e aprendizagem, o líder é subserviente a outro líder maior. O líder pastoreia o seu pequeno grupo, mas é pastoreado por outra pessoa. Ele se abre, confessa pecados, fala de suas dificuldades, traz suas vitórias para esse seu pastor celebrar com ele, e esse líder participa desses encontros de supervisão, onde recebe ferramentas que vão auxiliar no seu processo de pastoreio do pequeno grupo. Uma igreja saudável promoverá continuamente encontros para treinamento e reciclagem de sua liderança. E o líder do pequeno grupo participa assiduamente desses encontros para promover seu amadurecimento e assim auxiliar melhor suas tarefas de pastor de um pequeno grupo. O preparo para o encontro, eu quero resumir numa sigla plano. Cada letra identificando um momento do pré-encontro, aquilo que vai acontecer antes do encontro propriamente dito. Propósito, logística, atividades, necessidades e oração. Plano, propósito, logística, atividades, necessidades e oração. Vejamos cada uma resumidamente. O propósito. O que o encontro pretende atingir? O líder deve elaborar frases usando palavras como saber, sentir, fazer e planejar. Veja bem, ele já sabe o roteiro do pequeno grupo, o estudo que será levado para reflexão, o estudo indutivo. Ele sabe que aquele texto bíblico ele tem um propósito, ou de exortar, ou de instigar o grupo a exercitar a compaixão. Então, dependendo do propósito do texto bíblico, o líder deve escrever o que as pessoas devem saber a respeito daquele texto, o que elas devem sentir com base no sentido daquele texto.
e o que elas devem fazer, uma vez que cada texto nos convoca à aplicação. Um exemplo claro: existem textos que nos convocam a abandonar pecados, a confessar pecados e abandoná-los. Há outros textos que nos confrontam a sair da zona de conforto, da indiferença e a nos tornarmos cidadãos de compaixão e de misericórdia. Então, com base num texto assim, que nos convoca a sair e ajudar quem sofre, o que o pequeno grupo pode fazer? Aí é importante o líder escrever 3, 4 aplicações para instigar a reflexão e a discussão no pequeno grupo. Talvez o pequeno grupo possa marcar uma tarde num bairro de periferia, levando brinquedos para as crianças se divertirem no período da tarde. Pula-pula, escorregador inflável, algodão doce, pipoca. E aí o pequeno grupo, um ou outro integrante que tem habilidade se veste de palhaço, um ou outro que tem habilidade conta histórias. Então o pequeno grupo pode se mobilizar para aplicar aquela mensagem, agendando para tal dia e para aquele bairro de periferia e oferecer uma tarde diferente para aquelas crianças. Ou ajudar num trabalho de plantação de igreja, vinculado à sua igreja sede, num bairro tal, auxiliando a pessoa que está plantando aquela igreja, desenvolvendo tal atividade como pequeno grupo. O grupo pequeno pode marcar como atividade visitar um hospital de câncer especializado no tratamento de crianças. São tantas as possibilidades que o pequeno grupo pode desenvolver para aplicar a palavra que eles aprenderam e que começaram a sentir em seu coração. Depois que o líder começa a esboçar o que as pessoas devem saber, o que o texto as leva a sentir e como elas podem aplicar em suas vidas, é importante que o líder planeje o encontro, que são aqueles 5 E's: o encontro inicial, a exaltação, a edificação, a evangelização e o engordade. O líder deve linkar cada momento do encontro a uma temática trazida pelo texto. É o planejamento, esse é o propósito. Qual é o propósito do meu pequeno grupo nessa noite, nessa tarde, nesse encontro? E o propósito será retirado do ensino do texto, que deve ser trazido para a reflexão de todo o pequeno grupo. Então, é elaborar a agenda daquele encontro. O segundo momento é a logística, é o ambiente do encontro. Está tudo preparado? 30 minutos, 20 minutos antes, põe as cadeiras em círculo, coloca um som ambiente, já pesquisa as músicas antes no Google, no YouTube, coloca aquela música bacana, moderada, nada de música muito pesada. Uma música muito pesada, muito acelerada, muito rítmica, ela tem seu momento e seu propósito, mas à medida que as pessoas chegam, esse não é o propósito desse tipo de música. Põe a música ambiente, coloca o telefone no modo silencioso quando o encontro começar, porque antes talvez alguém não saiba onde é a sua casa e precisa te ligar para pegar a localização. Então, procure já lidar com barulho, com pessoas, deixe a cadeira vazia em posição, já saiba com antecedência quem vai providenciar o lanche. No meu caso, no pequeno grupo que hoje eu tenho, nós fazemos rodízio de casas. Normalmente os pequenos grupos têm uma casa fixa, mas nada impede que haja rodízio de casas. Então, o que nós combinamos? A casa que recebe oferece as bebidas e todas as famílias que vêm trazem um pratinho de salgado. Assim não onera, não fica pesado para ninguém. Há outros grupos com estrutura muito simples, uma garrafa de chá, outra de café e 2 jarras, uma com bolachinha de doce, outra com bolachinha de sal. Então a logística é você providenciar tudo isso. Se você tem crianças de 3 para 4 anos até 9, 10, 11 anos, é importante o pequeno grupo decidir e fazer uma escala de quem ficará com as crianças em cada semana daquele encontro. E faça essa escala para os próximos 2 meses, revezando as pessoas para cuidar das crianças. As crianças participarão juntas do encontro e da exaltação. Na edificação, elas serão separadas para um ambiente da casa para receber a ministração de acordo com a sua idade e com sua capacidade de entendimento. Então a logística é deixar tudo preparado para que o pequeno grupo aconteça de maneira mais eficaz possível. Outro momento são as atividades. O que acontecerá durante o encontro? Os avisos que devem ser dados, as dinâmicas.
a dinâmica do encontro, né? O quebra-gelo. Quem fará? Como será esse quebra-gelo? Ele contribuirá para o propósito? Não necessariamente o quebra-gelo precisa estar linkado ao estudo. Não, o quebra-gelo é só mesmo para fazer com que as pessoas se aliviem da tensão que trouxeram do dia a dia e entrem no momento do pequeno grupo um pouco mais aliviadas, livres daquela tensão, mais relaxadas e participativas. A oração, que é o momento da exaltação, ela será 2 a 2, 3 a 3, homem com homem, mulher com mulher, todos de mãos dadas. Há pessoas que estejam vindo ao grupo sem Bíblias, então precisa ter uma coleção, um número X de Bíblias ali. O quebra-gelo que será feito precisa de lápis, de papel, as atividades sociais, os jogos, o momento para as crianças precisará de algum tipo de brinquedo. Então as atividades é você já pensar no momento do planejamento tudo que será feito e que deve ser usado durante as etapas daquele encontro da noite ou da tarde e deixar tudo separado, já tudo pronto, em seu devido lugar. O outro momento são as necessidades. O que está acontecendo na vida dos integrantes do pequeno grupo? Tem alguém que está perdendo algum filho para as drogas, para o álcool? Tem alguém desempregado com a iminência de cortar sua energia, sua água? Tem alguém com alguma limitação física? Tem assuntos familiares não resolvidos? Tem alguém amargurado? Tem alguém lutando contra o câncer? Tem alguém enlutado? Então conheça as necessidades do pequeno grupo. Converse em outros momentos com pessoas em particular. Promova aqueles encontros, pontes para aprofundar o relacionamento. Tome café com cada um, almoce, jante, passe um período, marque um encontro com um ou outro integrante num shopping, num restaurante, qualquer outro lugar, para você olhar nos olhos, ele olhar nos seus olhos, e ali vocês poderem falar de coisas do coração, coisas da vida, do dia a dia. Conheça as necessidades de cada pessoa do seu pequeno grupo. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo luto, é normal que se distancie de atividades do pequeno grupo, de sua comunidade de fé por um período. Então não rotule essas pessoas, não estabeleça julgamentos precipitados. É importante compaixão, é importante acompanhá-las, é importante não deixar de visitá-las, porque as consequências do luto passarão. Para alguns num período mais curto, outros vai demorar um pouco, de 1 a 2 anos. E é importante você manter essa ponte de relacionamento para que quando esse momento passar, a pessoa saiba para onde voltar, saiba que ali ela é amada, que ela sempre foi acompanhada, não foi rotulada e que sempre houve pessoas que oraram por ela. Então conheça as necessidades do pequeno grupo e nunca deixe de orar. Assim a gente completa a sigla plano. Oração, quais assuntos precisam de intercessão ou preparação espiritual extraordinária? A Bíblia diz, muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Então ore por cada integrante de seu pequeno grupo. Coloque as necessidades de cada um na presença de Deus. Celebre na presença de Deus as vitórias que esse Senhor bondoso concede à vida de cada um. E fique atento. É importante você estar ciente da dinâmica de um grupo. Deve-se prestar atenção aos tipos de papéis que as pessoas costumam assumir quando estão participando de um grupo. Cada pessoa tem uma peculiaridade, um jeito de ser, um estilo de personalidade, tem marcas evidentes de temperamento. Então, normalmente, em determinadas etapas do grupo, cada pessoa assume um papel distinto. A pessoa que tem aquele carisma alegre, contagiante, que magnetiza outros e atrai as pessoas para perto de si. Há aqueles silenciosos, reflexivos, que trazem frases em momentos oportunos. Há o piadista, o alegre. Há aquele que está desconfiado, que está conhecendo o pequeno grupo, que está só observando. Observe os dons e os talentos de cada pessoa e aproveite. Há pessoas que conseguem organizar muito bem. Então use essas pessoas na secretaria de um pequeno grupo. Há pessoas que têm uma capacidade de síntese muito grande. Use essa pessoa no momento da reflexão, onde o grupo já deve ter conversado muito, para sintetizar tudo aquilo que foi trazido naquela noite como reflexão da palavra. Então
Aprenda a observar a maneira como cada um aprende e os estilos de personalidade distintos. Frequentemente, pessoas assumem certos papéis. Às vezes elas estão conscientes, outras vezes elas nem percebem que estão agindo assim. Mas não rotule essas pessoas, porque elas vão assumir papéis diferentes em diferentes estágios de um grupo. Quando o grupo começa, as pessoas estão um pouco receosas, estão desconfiadas, eles estão observando umas às outras para saber como proceder, até onde devem ir. Cada uma vai ter um tipo de reação a esse primeiro momento. À medida em que o grupo se encontra, os vínculos vão sendo formados e as pessoas vão adquirindo familiaridade uns com as outras e a intimidade vai se aprofundando, os papéis vão mudando. Quem era calado agora se torna um pouco mais falante, o outro se torna piadista, o outro se mostra alguém dedicado, alguém em quem se pode confiar, altamente eficaz, com desejo de colaborar. Os papéis vão mudando à medida em que o grupo vai passando por estágios diferentes. Há papéis que são extremamente positivos. Há pessoas que buscam conhecer, que procuram entender o que está acontecendo, que se abrem para a vontade de Deus ser realizada em sua vida. Há pessoas que tomam iniciativa, veem algo que precisa ser feito e fazem. Vem alguma necessidade sendo vivida por algum integrante do grupo e tomam iniciativa para ir lá e sanar aquela necessidade. Há pessoas que elaboram estratégias para aumentar toda a potencialidade do pequeno grupo. Há pessoas que têm uma facilidade muito grande em organizar encontros. Por exemplo, meu pequeno grupo tem uma pessoa que 2 vezes por ano organiza excursões. Leva um grupo grande para a praia. E essas pessoas chegam ali e já está tudo pronto. A casa está alugada, a cozinheira foi contratada. Então eles vão com suas famílias, cada família fica numa suíte de frente para o mar. E eles levantam, o café está pronto, chega, o almoço está pronto, o lanche está pronto. E essa pessoa organizou tudo, toda a estrutura, comprou as passagens, fez um preço muito bom, fez cotações, alugou o imóvel, fez o contrato. Então tem pessoas com essa capacidade muito grande que estão no pequeno grupo e devem ser usadas nos eventos pontes. Uma viagem de fim de semana. Essa pessoa vai ter uma facilidade de organizar, de alugar, de fazer acontecer, de elaborar estratégias. Há pessoas que aliviam a tensão. Há um momento onde uma relação ou outra pode estar ali tensa, se arranhando, e os aliviadores de tensão, eles vão tentar mitigar esse conflito, vão tentar estabelecer a conciliação. Há quem sintetiza, que pega tudo que foi dito e com palavras muito sábias traz um resumo de tudo que foi refletido naquele pequeno grupo. Há pessoas que buscam o consenso, nunca querem brigar com ninguém, ajudam a diluir conflitos. Há pessoas encorajadoras, levantam quem está caído, sempre conseguem observar o lado positivo das coisas, que Deus é bom, que Ele cuida, de que por mais que a circunstância esteja ruim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus deseja nos ensinar valiosas lições, mesmo quando passamos por vales. Então são pessoas encorajadoras, que dão a mão, que dão o ombro para o outro chorar, que procuram ajudar o outro a levantar a cabeça e continuar seguindo a vida. Há pessoas que mantêm o rumo, que são focadas. São papéis positivos que as pessoas assumem, mas também, em determinados estágios, as pessoas podem assumir papéis negativos. Uma mesma pessoa tem um papel positivo e outra tem um papel negativo no mesmo grupo. É quem agride, e quem agride normalmente pode ser porque está amargurado ou passando por uma crise terrível em sua vida pessoal e familiar, e está irritado. Essa pessoa precisa ser ministrada em particular. Você precisa procurar conhecer se é a raiz de amargura e ministrar pessoalmente e levar essa pessoa à resolução desse conflito. Há pessoas que distraem o pequeno grupo, estão o tempo todo ali divagando, trazendo outros pontos que não tem nada a ver. Há pessoas que buscam reconhecimento, estão ali para se promover. Há aquele que procura dominar, personalidade forte, rude, quer o tempo todo estar no centro do encontro, o tempo todo quer ser o primeiro a falar, quer falar em todo momento. Há pessoas que desejam promover uma causa pessoal. Eu vivi uma experiência assim certa vez, numa comunidade de fé. Chegou uma pessoa e muito alegre, dinâmica, participando de tudo, colaboradora. E 8 meses depois de sua chegada,
começou o período eleitoral municipal, eleição para vereadores e prefeito. E aquela pessoa era candidata a vereador. Como não recebeu o apoio que queria, tanto do pequeno grupo quanto da igreja, assim que acabou a eleição, ela saiu da igreja do pequeno grupo. Queria promover uma causa pessoal, usou o pequeno grupo com o propósito de se promover. Há pessoas que são negativas o tempo todo, estão jogando o grupo para baixo. Essa ideia não dá certo, isso aqui já foi tentado, isso aqui não vai dar certo. O tempo todo está sempre olhando para o aspecto negativo e tentando jogar o grupo para baixo. Há quem é detalhista, e é terrível isso. E esse risco ele pode ocorrer justamente quando o pequeno grupo usa muito mídias sociais. Vão promover um almoço, e aí quem é detalhista quer saber que tipo de alface vai usar, o que vai ser posto na salada, como é que vai ser tal carne, que tempero que vai usar, e ali fica horas e horas e horas falando sobre o tipo de carne, falando sobre o tipo de salada, falando como é que vai ser a decoração, e não sai do lugar, e desanima, e cansa. E há quem é o piadista. O piadista, num primeiro momento, ele não é um papel negativo. Mas o piadista se transforma num papel negativo quando a reflexão do grupo está acontecendo e o tempo todo ele toma a palavra, conta uma piada e emenda com outra piada, e aí ele desvia do assunto, ele tira o foco e não para de falar, ele quer ser o centro das atenções. Nesse aspecto, o piadista se torna um papel negativo. Agora, quando o momento está tenso e ele aproveita aquilo, conta uma piada, faz uma graça, alivia a tensão, e aquilo que ele fez tem algo a ver com o assunto que está sendo trazido, nesse caso, o piadista e a pessoa que tem esse dom de alegria, ela traz esse dom de fazer as outras rirem, ela desenvolve um papel extremamente positivo. E o seu trabalho como líder não é rotular cada pessoa para compreender o papel que tem desenvolvido. Porque os papéis podem mudar de tempos em tempos, mas eles sempre existem em qualquer tipo de grupo. Eu trouxe um pouco de tudo isso, os papéis que as pessoas desenvolvem, tanto positivos quanto negativos, para você poder ter uma ferramenta a mais e compreender que cada pessoa tem um estilo de personalidade, tem um jeito melhor de aprender, tem um dom e um talento que pode ser usado. E cada pessoa, dependendo do momento que está passando em sua vida pessoal, profissional e familiar, desempenhará um papel diferente no grupo, que pode ser positivo ou um papel negativo. É importante você conhecer isso para poder ter uma abordagem eficaz para cada tipo de situação. No próximo encontro, se Deus quiser, nós aprenderemos sobre a liderança de Jesus, o homem que marcou a história do mundo. O que a gente pode aprender como líder com essa liderança de Jesus Cristo? E o meu objetivo nesse encontro 6 foi desafiar você como líder a continuar amadurecendo, buscar novas ferramentas e conhecer um pouco como acontece toda a estrutura do pequeno grupo, como você deve se preparar para o encontro e como Deus pode te usar para ajudar no amadurecimento de outras pessoas, cumprindo assim a sua missão, que é fazer discípulos de todas as nações. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.